Olá, boa noite, oitavo ano. Espero que esteja tudo bem na casa de vocês, tá? Estamos aqui para dar continuidade, desculpa, ao nosso capítulo 4, tá? Na página 96. Ele vem falando aqui, ó, vou até marcar aqui, restrições, vou botar aqui de vermelho. Restrições para o cálculo do valor numérico de uma expressão. Então, no capítulo 4, na aula retrasada, que a aula passada a gente corrigiu exercícios de lógica. Na aula retrasada, a gente vem falando sobre o valor numérico de uma expressão. É quando você substitui a variável, a letra, né, pelo número, e você faz os cálculos necessários da expressão, né, deixa de ter uma expressão algébrica, passa a ter uma expressão numérica, e você vai resolvendo naquelas mesmas regrinhas. Primeiro a potência, ou raiz, para depois multiplicação e divisão, por último a soma e a subtração. Lembrando sempre fazendo primeiro o que está dentro do parênteses, com cheio de chave. Beleza. Só que aqui está restrição para cálculo do valor numérico das expressões, de uma expressão. Por que restrição? Vamos primeira restrição aqui, ó. Não existe divisão por zero. Portanto, em uma fração de denominador, deve ser sempre diferente de zero. Aquela perguntinha que eu faço às vezes vocês em sala, vocês ficam bugados. Se eu tenho 3 balas, vou dividir para ninguém? Você vai falar sempre me responde, vou ficar com as 3 balas. Então, se você está ficando com as 3 balas, você não está dividindo para ninguém, você está dividindo com ninguém. Então, é as 3 balas dividido para uma pessoa que é você, né? Agora, para ninguém não tem, as balas vão ficar lá ao relento. Então, para ter divisão, eu preciso pelo menos ter um elemento, tá? Então, não existe divisão por zero. Então, nessa expressão aqui, ó, x sobre a, vou botar agora naquele com a luzinha. X sobre a, esse a é o denominador da fração. Então, ele não pode ser zero. Tá? Então, essa é a restrição. O a pode assumir qualquer valor, desde que ele seja diferente de zero, para que essa expressão tenha um valor numérico. Aqui a outra expressão. X sobre a mais b. A diferença aqui é que esse a mais b, ele não pode ser zero. Então, o a mais b tem que ser diferente de zero. Ou você pode até fazer assim, ó, a mais b é igual a zero, o b está somando, passa para o outro lado, diminuindo, a é igual a menos b. Então, essa é a condição para que ele seja zero. Então, ele não pode ser zero. Então, a tem que ser diferente de menos b. Ok? Agora tem a outra restrição aqui, ó, outra... Ó, o radical, vou grifar de novo. O radical com o índice par e radicando negativo não representa um número real. Portanto, um radical, se o índice for par, o radicando deve ser maior ou igual a zero. Bom, vamos lá. Lembra da raiz. O que é o radicando? É o número dentro da raiz. Tá? Então, se esse número for negativo, a gente lembra que não existe raiz quando o índice for par. Por exemplo, lembra aquele exercício que eu botei lá no teste? Raiz quadrada de menos 49. Não existe dentro dos reais. Né? Então, a mesma coisa aqui. Ó. Por exemplo, vou botar o colorido do luzinho. 3 mais 5 raiz de x. Essa raiz de x tem que ser maior ou igual a zero. Tá? O x. Calma aí, Elis. Aí o outro exemplo aqui, ó. 5 menos 2 raiz quarta de x mais 1. O radical aqui, ó, é par. O índice, desculpa, do radical é par. Então, esse x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Esse 1 somando, passa para o outro lado diminuindo. Então, x maior ou igual a menos 1. Ó, vou explicar o exemplo 1 aqui da página. A expressão algébrica é igual a x ao quadrado menos y sobre x mais 4, mais y ao cubo sobre y menos 5 não tem solução para x igual a ou y igual a b. Determine o valor numérico de b menos a elevado a mais b. Então, isso aqui, os valores do x e do y são os valores que não têm valor numérico.
Então, o que eu vou pegar isso aqui, ó, x mais 4, que é esse denominador, eu quero saber o valor que não, né, que ele vai assumir para que ela não exista, eu vou fazer x mais 4 igual a zero, né? O x vai ser igual a A, então onde está o x, botei o A mais 4 igual a zero, o 4 está somando, passa para o outro lado diminuindo, então A igual a menos 4. Aí eu vou pegar outra mesma coisa aqui, ó, y menos 5 igual a zero, o y é igual a b, então vai ficar b menos 5 igual a zero, o menos 5 passa para o outro lado mais 5, então b igual a 5. Então achei o valor de A e B para que ela não tenha solução. Por isso que eu botei igual, não botei diferente, porque eu quero saber o valor que não tem solução. E aí eu joguei na expressão b menos A elevado a A mais B. Então b é 5, menos o A é menos 4. Então eu botei o parênteses aqui, ó, menos 4, elevado a A mais B. Então menos 4 mais 5. Então lembrando, menos com menos dá mais. Então vai ficar 5 mais 4. Menos 4 mais 5 dá 1. Então vai ficar 9 elevado a 1, que dá 9. O exemplo 2. Qual é o menor valor inteiro de x para que a expressão algébrica raiz quadrada de 467 menos x não represente um número real? Então, ele que não represente um número real. Para representar um número real tem que ser maior ou igual a zero. Para não representar um número real tem que ser menor que zero. Então, pega 467 menos x menor que zero. Então, o menos x vai passar para o outro lado, vai ficar 467 menor que x. Então, o x, para que ele não seja valor real, os valores de x tem que ser menor do que 467. Tá? Aí, deixa eu tirar aqui. Vocês vão fazer essa paginazinha aqui, ó. A página 95, exercício de 1 ao 3. Vamos lá para outra página. Bom, aqui na página 96, vem falando sobre monômio. Monômio ou termo algébrico, ó. Então, monômio, termo algébrico é o nome. Deixa eu botar a luzinha. Monômio ou termo algébrico é o nome que se atribui a uma expressão racional inteira formado ou por um par de número real, ou apenas por uma variável real, ou uma multiplicação de números e variáveis reais. Aí colocou aqui alguns exemplos. X ao cubo, tudo isso aqui são monômios. Então, monômios, ele tem letras acompanhadas por números ou não, e entre esses números e letras tem o símbolo de multiplicação, tá? Aqui, ó, x ao quadrado, a gente lembra que é... desculpa, aqui x elevado a menos 2. Ele não é monômio. Por quê? Lembrando que o expoente negativo vai fazer eu inverter. Então, aqui eu tenho uma multiplicação de frações algébricas fracionárias. Aqui, 5x ao cubo menos y. Isso aqui não é monômio porque eu tenho sinal de menos separando essas duas expressões. Tá? Aqui, raiz quadrada de 3x. Também não é um monômio porque é uma expressão algébrica irracional. Então, aqui temos exemplos de monômio. No monômio, ele tem algumas coisinhas que têm um nome específico, tá? O monômio ele é dividido em coeficiente e parte literal. O que é o coeficiente? O coeficiente é o número que acompanha o monômio. Parte literal são as variáveis. Tá? 6x ao quadrado mais y ao cubo. Então, o coeficiente vai ser 6, a parte literal x ao quadrado y ao cubo. Aqui tem o outro monômio, x, y ao cubo, z à quarta, sobre 5. Isso é a mesma coisa que 1/5 vezes x, y ao cubo, z à quarta. Então, o coeficiente é 1/5, a parte literal x, y ao cubo, z à quarta. Letra C. Menos x ao quadrado, y ao cubo. Então, o coeficiente é menos 1. Por quê? Eu poderia botar menos 1 que multiplica x ao quadrado, y ao cubo. A parte literal é x ao quadrado, y ao cubo. 5 é o número real. Então, o coeficiente é 5
E a parte literal a gente diz que não tem. Então, todo número real ele é um monômio de parte literal não existente ou indefinida, tá? Eu gosto de botar como indefinida, parte literal indefinida. Tá? Aqui tem um exercício que vocês vão fazer da página 98 e página 99. Aí vamos aqui, ó, para o grau de monômio. Tem ali, ó, 1 e 2. O que é o grau do monômio? Tá? O grau do monômio é a potência da parte literal. Mas, professor, se ele tem mais de uma letra, ele tem várias outras potências nessas letrinhas. Então, vai ser a soma deles. O exemplo aqui, ó, 8x. A variável é x, o expoente dela é 1. Então, logo o grau do monômio é 1. Agora aqui, ó, 3a a quinta, b, c a quarta. O coeficiente é 3. Essa é a parte literal. B a quinta, B, C a quarta. Então, ó, o A, o grau dele é 5. Do B, o grau dele é 1. Grau não, expoente, desculpa. O do C, o expoente é 4. Então, o grau desse monômio vai ser 5 mais 1 mais 4, que dá 10. Então, ele é do 10º grau, tá? Bom, aqui vem uma observaçãozinha, ó. Aqui, por exemplo, ó, 4a ao cubo, b a quinta, é um monômio. Ele é do 3º grau em relação à variável a, do 5º grau em relação à variável b, e grau zero em relação à variável x, porque aqui não tem variável x. Então, a gente diz sempre que vai ser grau zero de uma outra qualquer variável, tá? Aqui outro exemplo também, ó. 3 quartos x ao quadrado z a 6. Depende do 2º grau, variável x, 6º grau da variável z, e grau zero em relação à variável a. Bom, o grau desse monômio, qual seria o grau dele mesmo? É só somar 3 mais 5, 8. Então, o grau desse aqui seria 8. E desse aqui, também 8. Ó, 2 mais 6, 8. Aí ele diz aqui, ó, qualquer monômio de coeficiente zero é chamado de monômio nulo. Tá? Então, qualquer um que tem o coeficiente zero é monômio nulo. O grau, se não se define o grau para o monômio nulo. Tá? Então, quando tem um monômio nulo, a gente não tem como definir o grau. Deixa eu tirar aqui minha telinha. Um monômio nulo, sua parte literal é considerada um monômio de grau zero. Então, aqui, ó, um monômio não nulo, de coeficiente diferente de zero, tem parte literal, o monômio de grau zero. Então, sempre que o número não tiver parte literal, né, o monômio não tiver parte literal, ou seja, o número real, o grau dele é zero. Tá? Aí temos, vou tirar essa luzinha aqui, a página 100 para você fazer esse exercício. Depois eu falo sobre monômio semelhante, para não ficar muita coisa nessa aula, tá? Mas estou aí na plataforma para tirar dúvidas de vocês. Então, a atividade de vocês, se vocês já estão ali na página que a gente falou. Então, faz essas atividades e vão tirando dúvida, ok? Obrigado. Até a próxima.